Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Em mais um domingo que o Senhor nos fez, estamos aqui novamente para lhes falar sobre mais uma das lições da nossa revista Fundamentos Bíblicos da Família. Desta feita é a lição de número 14. Lição de número 14 é uma lição muito importante. Falar e ouvir. Diz respeito à comunicação, um atributo muito importante das famílias, que precisa ser acompanhado de perto, tratado, porque ele traz algumas dificuldades às famílias. Nós queremos, inicialmente, agradecer a vocês e pedir que vocês sempre apontem, indiquem esta aula para uma outra pessoa, para que ela também igualmente possa ser abençoada. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, por, ó Deus, termos do Senhor, ó Deus, a sua compaixão, a sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação em Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, esses momentos em que passaremos juntos, não só a nossa classe, mas as demais classes, que haja, ó Deus, a oportunidade de vidas serem edificadas no conhecimento da Tua Palavra. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a lição diz respeito a um fato importantíssimo, como já dissemos, que é a comunicação. Falar e ouvir. Vamos iniciar citando um texto bíblico básico que está registrado lá em Salmos de número 141, versículo 3. É uma oração vespertina e o salmista no versículo 3 expressa-se da seguinte forma: põe guarda à minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. O versículo-chave, ele está lá no Salmo 19, no último versículo. Salmo 19 fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. E o salmista se expressa da seguinte forma: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? São textos muito lindos, muito bonitos. Está na revista, eu espero que vocês possam ler não somente esses textos lidos, mas o contexto para vocês aprenderem com a palavra do Senhor. O que nós pretendemos nesses minutos que passaremos juntos diz respeito ao seguinte: nós deveremos compreender que, para que haja uma comunicação saudável em família, é preciso antes nos submetermos o nosso pensamento a Cristo. Amém? E a base para isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, parte B, que diz assim: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Também como base nós temos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 13, os 2 primeiros versículos. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ok, queridos? Relembrados isso, eu creio que vocês já tiveram a oportunidade de, ao longo da semana, terem lido. Nós vamos fazer uma breve introdução. Vale lembrar rapidamente o último tópico da lição do domingo passado, que foi explanada pelo pastor Simvaldo. Espiritualidade na família. O autor daquela lição faz um convite a cada um de nós
membro da família a buscar a Deus e deixar que a sua palavra transforme a nossa vida e, por conseguinte, a vida de toda a nossa família. Dentre aquelas transformações, lá no finalzinho da lição, que se destacam por experimentarmos uma vida e desenvolvermos uma vida de espiritualidade na família, destacam-se 3 transformações: o perdão, a comunicação e o serviço. Lembram-se? Qual tem sido, queridos, o conteúdo da conversa de vocês em suas famílias? Qual tem sido o tamanho do tempo destinado à convivência no lar e direcionado ao diálogo, às conversas, inclusive conversas para aconselhamento, enfim, qual tem sido esse tempo para a manutenção desse diálogo no lar? Esse diálogo tem sido permanente? São essas as perguntas que inicialmente nós podemos fazer. E podemos citar sempre a palavra de Deus, que é a nossa regra única de fé e de prática, né? Lá na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós encontramos a seguinte mensagem: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E o versículo 17: e tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em cima desse texto, nós voltamos a perguntar qual tem sido o tempo de convivência no lar, direcionado para conversar, para aconselhar, para, enfim, manter diálogo com o seu cônjuge e com os seus filhos. A lição de hoje nos proporcionará um exame melhor sobre esta importante ferramenta que é essencial na evolução de um casamento saudável. A diferença básica entre um casal infeliz e um casal feliz é um casal que se comunica. É um casal que sabe falar, um cônjuge para o outro, e sabe também ouvir. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Vida ou morte? A morte e a vida. Felicidade ou infelicidade? A escolha é de cada um. E dependerá da nossa disposição de dia a dia buscarmos obter, trabalhar, aprimorar essa capacidade de dialogar. Então, eis daí uma escolha. O que é que nós vamos escolher? Recentemente ouvimos um ministro que estava se demitindo dizer que a vida é feita de escolhas. E é verdade. O que vamos escolher? Importante aprender, saber, adquirir sabedoria para poder lidarmos uns com os outros, principalmente no núcleo da nossa família, não é verdade? E eu gosto muito de Tiago 1,3. Na verdade, na carta que Tiago escreveu, tanto no capítulo 1, versículo 3, como no capítulo 3, versículos 13, 15 e 17, existem menções, registros muito importantes sobre sabedoria. Eu vou citar Tiago 1,3. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. E, com certeza, ele lhe dará com generosidade e sem reprovações. E ela, a sabedoria, lhe será concedida. Então, ainda pensando na resposta acima que nós havíamos feito sobre o que vamos escolher, se vamos buscar a cada momento aprender mais a utilizar o diálogo, a nos aprimorarmos no diálogo com o nosso cônjuge
e com os nossos filhos, ainda pensando nisso, consultemos a Bíblia lá no Gênesis, lá no momento da criação, capítulo 1, capítulo 2, principalmente no capítulo 1, para sabermos, para revermos quais foram as palavras que o Deus Criador pôde usar para trazer à existência aquilo que não existia, né? A expressão que ele utilizou foi "e disse Deus". Cerca de 9 vezes eu pude contar no capítulo 1. Deus criou o mundo, queridos, por sua palavra, né? Deus se relacionava com o primeiro casal e com Caim e Abel, seus primeiros filhos, por meio da sua palavra. Mais tarde, Deus falou a Noé acerca da destruição do mundo por meio do dilúvio, por meio da sua palavra, né? Também, não só a Noé, mas falou a Abraão, em Gênesis 12, sobre o fato de que ele seria o pai de uma grande nação, e aos demais patriarcas, Isaac e Jacó, né? Também falou a eles por meio da sua palavra, falou a Moisés, lá em Êxodo 3, sobre o fato de que ele libertaria o seu povo, que estava cativo no Egito, falou a Josué sobre a conquista de Canaã, e aos juízes, e aos reis, e aos profetas, e nos tempos do Novo Testamento tem falado a nós, a cada um de nós, por meio de seu Filho, o Senhor Jesus. Disto, queridos, decorre o seguinte: nós, enquanto cristãos, devemos valorizar a importância da boa comunicação. Deus criou o mundo pela sua palavra, se relacionou com seus primeiros habitantes, Adão e Eva, por meio da sua palavra, e ainda se relaciona conosco por meio da sua palavra, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Então vale a pena agora observarmos como é que o Senhor Jesus se comunicava no seu ministério de 3 anos aqui na terra, quando esteve entre nós. Há uma expressão lá em João 14, versículo 9, quando Jesus responde a Filipe. Esse versículo diz assim: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Jesus demonstra que o Pai se revela, se expressa e também se comunica na pessoa dele mesmo, do seu Filho. Por sua vez, Jesus, conforme está registrado lá em João 1:1, a palavra encarnada, o verbo vivo, o verbo feito carne, comunicou-se com os homens de sua época e também com os homens de nossa época de uma forma exemplar para cada um de nós, né? Nós vivemos num mundo comunicativo, no qual o expediente da comunicação é não só largamente utilizado, não só é abrangente, mas é de vital importância. Necessário, então, se faz nos familiarizarmos, né? E não só isso, nos tornarmos íntimos do Senhor Jesus e do seu ministério terreno, pois o mesmo nos traz lições importantíssimas. Assim, nessa passagem que acabamos de citar, observamos o Mestre fazendo várias recomendações aos seus discípulos em vista de sua partida próxima. Portanto, o local e o momento eram apropriados. Amém? Isso é uma técnica de comunicação do Mestre. E é uma técnica que nós temos que aplicar. Não vou ficar falando sempre, mas de quando em vez vou lembrar que essas mesmas técnicas que o Senhor utilizou para trazer ao mundo as boas novas, de se relacionar com as pessoas, são as mesmas técnicas que nós temos que utilizar para nos relacionarmos com os cônjuges e com os filhos. Tá certo? Então, em Mateus 4:23 temos outro exemplo. Vemos Jesus ensinando, pregando, curando todas as pessoas entre o povo, né? Em Mateus 19:16, nós vemos Jesus respondendo ao jovem rico. O jovem rico perguntou para ele: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Portanto, Jesus dava atenção a todas as pessoas, ao povo,
e especialmente a quem ia a ele dava atenção aos seus interlocutores. Inclusive, em ocasiões mais especiais, ele dava uma atenção respeitando as características de cada um, né? Como as carências de cada um, os temores, os anseios existentes no íntimo das pessoas que o procuravam, como, por exemplo, sua conversa com Pedro, lá no final do Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 17, quando lhe instrui 3 vezes para apacentar as suas ovelhas. Jesus, ao dirigir a palavra em público, usava o quê? Como nós devemos também usar para, por exemplo, exortar nossos filhos, usava as Escrituras e as experiências de cada pessoa para facilitar a comunicação. E, muitas vezes, procurado que era pelos fariseus, pelos escribas, para lhe provocar, ele não se deixava envolver por meras provocações de seus ouvintes, mas mantinha-se no foco, falando diretamente ao coração das pessoas. Lembram-se daquele exemplo lá em Mateus 22, de 15 a 22, quando os fariseus perguntaram se era lícito pagar imposto aos romanos? E Jesus pediu para que ele mostrasse uma moeda e perguntou de quem era o desenho, aquela efígie da moeda. Falaram que era de César, então ele sabiamente pôde responder: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Jesus sabia ouvir atentamente as pessoas. Ele era, alguém pode dizer, mas Jesus era Deus, mas era também homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, ele sabia ouvir as pessoas atentamente, né? Como no caso da mulher samaritana, que está lá em João 4, os 30 versículos iniciais desse capítulo, fala de uma forma muito interessante como Jesus conversou com aquela mulher, né? Jesus fazia, além de saber ouvir atentamente seus interlocutores, ele fazia perguntas para que, assim, obtivesse a atenção das pessoas e estimulassem essas pessoas a pensar, né? Lembra de Tiago e João, filhos de Zebedeu, quando se chegaram a ele, dizendo que quando seu reino fosse estabelecido, que um queria ficar à direita, outro à esquerda de Jesus? Aí Jesus responde para eles, para que eles pensassem: será que vocês podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam sim, e Jesus concordou: é verdade, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso não me compete dizer. Então, Jesus era uma pessoa fenomenal em suas comunicações. E assim devemos ser com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Jesus também era claro quando objetivava a atenção de forma a estabelecer contato com a mente das pessoas com as quais ele lidava. Ele chegou para a mulher samaritana, lá em João 4,7, e foi direto ao assunto, foi claro. Dê-me um pouco de água. Pronto, foi direto, foi claro. Ele também era objetivo ao usar as Escrituras como autoridade final para aquilo que ele passava, para aquilo que ele ensinava. Ele também pode dizer à mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Querido, Jesus se comunicava também sem fazer acepção de pessoas, sobre coisas que essas pessoas conheciam bem, no próprio ambiente delas, até mesmo daquelas pessoas que eram discriminadas, como, por exemplo, podemos observar lá em Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu. Zaqueu era discriminado, ele era um coletor de impostos. Mateus 9, de 20 a 22, a mulher do fluxo de sangue. Por ela ter esse fluxo de sangue, ela era considerada imunda. E Jesus se comunicava muito bem com todas essas pessoas. Por fim, queridos, podemos dizer que Jesus era extremamente prático, pois procurava concluir seus ensinamentos enunciando sempre um princípio fundamental para que tocasse, para que finalizasse com chave de ouro aquele seu ensinamento. Em Lucas 10, 37, o intérprete da lei lhe respondeu. Lembra da parábola do bom samaritano, acerca de quem era o próximo?
E o intérprete da lei respondeu então à pergunta de Jesus, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Lá em Marcos 10, 21, Jesus olhando para aquele jovem rico com amor, né, entendendo qual era a grande dificuldade dele, falou-lhe da seguinte forma, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Isso impactou definitivamente aquele jovem. Lá em João 8,11, a respeito daquela mulher flagrada em adultério, Jesus perguntou a ela, onde estão os seus acusadores? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Onde estão os seus acusadores? Ela respondeu, ninguém. Não ficou nenhum deles aqui, Senhor. Então Jesus disse para ela, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Né? Então, queridos, Jesus era esse exemplo permanente que nós devemos estar nos familiarizando, nos tornando íntimos, para conhecermos, né, como Jesus agiria em tantas situações corriqueiras com as quais nos envolvemos. Né? Agora, a pergunta, por que em uma lição sobre comunicação em família, falar e ouvir, enfatiza-se o método da comunicação do Mestre? Porque diante da nossa condição de pecadores, queridos, tudo isso seria impossível para nós se não tivéssemos sido regenerados mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós devemos pegar esses exemplos e, já que somos regenerados, né, entrarmos a cada dia, estarmos praticando aquilo que aprendemos lá na lição anterior, espiritualidade na família, buscando a santificação. Observe, querido, que foram 11 exemplos aqui dos métodos de comunicação do Mestre. Eles são para serem aplicados, todos eles, na relação entre os cônjuges e na relação dos pais com os filhos. Né? Lembra de que Jesus esperava e falava sempre num local e momento apropriado? Muitas vezes devemos observar isso para falar com nossos cônjuges sobre alguma coisa, para falar com os nossos filhos, nunca repreendê-los em público, enfim. Esse é um pequeno exemplo, existem muitos outros, podemos aplicar todos esses 11 exemplos aí nas nossas relações, na nossa relação conjugal e na nossa relação com os nossos filhos. Queridos, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, existe uma expressão que nos fala da seguinte forma, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se estamos amargurados, com certeza nossas palavras estarão cheias de dor e desesperança. Se inquietos estamos, nossas palavras provavelmente serão apressadas e confusas. Se estamos em paz conosco mesmo, com tudo que nos cerca, nossa fala será mansa e será prudente. Assim, queridos, para que haja uma comunicação saudável na família, é preciso que o nosso coração esteja em Cristo. Isto é, esteja disposto a agir como Cristo agiria, de forma que sejamos capazes, até mesmo, e isso é maravilhoso, de orarmos como salmista, lá no Salmo 19, 14. Já podemos orar assim? Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Vamos falar agora rapidamente sobre um outro tópico, o tópico 2 da nossa lição, que é a comunicação entre marido e esposa. Quando ruídos, entre aspas, afetam a comunicação entre o marido e a esposa. Vamos fazer uma pequena introdução para este assunto. Deus fez o homem como um ser social, para conviver com outras pessoas e destes relacionamentos gerarem alegria e satisfação, e todos viverem em paz. Mas primeiro, antes que o homem saísse para viver em sociedade, primeiro fez Deus uma companheira para lhe ser ajudadora.
pois em sua infinita sabedoria ele pôde dizer lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja semelhante. Já conhecemos o fracasso do homem. O primeiro casal trouxe o pecado e suas consequências ao mundo, e um dos filhos desse primeiro casal trouxe o primeiro homicídio. E da continuidade desta descendência, momentos raros de alegria e satisfação puderam acontecer. E momentos não raros de muita tristeza e insatisfação, culminando com doenças, com guerras e destruição. Assim caminhou a humanidade. Mas a criação da família nuclear instituída lá no Éden, que é a célula da sociedade, bem como a própria humanidade, permanecem até os dias de hoje. Já somos mais ou quase 7 bilhões de indivíduos, apesar de muitas dificuldades enfrentadas. Dentre essas dificuldades, querida, está a capacidade de comunicação entre cônjuges e entre pais e filhos. Então, o tópico é comunicação entre marido e esposa. E os ruídos, vamos ver os ruídos que afetam a comunicação, né? A comunicação, queridos, ela se dá não só por palavras, mas por comportamentos, por ações. E ela se dá em uma via de duas mãos. Há necessidade de sabermos falar, mas também de sabermos ouvir. Enfim, tanto as palavras como os comportamentos e as nossas ações vão, mas também vêm. O grande exercício para nos comunicarmos bem é desenvolvermos a capacidade de ouvir, tá? E é bom lembrar que existe uma diferença brutal entre ouvir e escutar. Escutar é fundamentalmente o fazemos quando não somos surdos. É a audição, pura e simples. Escutar é isso. É fundamentalmente receber o conteúdo, a informação. Agora, ouvir é bem diferente. Ouvir é preocupar-se com o que o outro está dizendo. É procurar compreender os sentimentos que o outro está descrevendo. É fazer o possível para colocar-se na situação sobre a qual o cônjuge está discorrendo, sem prévio julgamento. É ser empático, é aplicar a empatia, que é um atributo lindo. É você se colocar no lugar do outro, procurar ser o outro, para saber realmente o que passa com ele. O cônjuge, querido, que sabe ouvir, presenteia a sua esposa, ou o seu esposo, ou o seu filho, ou a sua filha, com uma belíssima atitude, que revela, sabe o quê? Muito amor e muito carinho. É importantíssimo, portanto, sabermos ouvir. Vamos continuar nos familiarizando com alguns ruídos que perturbam a comunicação entre os cônjuges e entre os filhos. Cada um dos cônjuges, cada um de nós, eu, você, cada um de nós tem um mundo entre aspas, na sua cabecinha, que é fruto das suas atividades diárias, dos seus sonhos, seus planos, seus ideais, né? Suas aspirações. Contudo, queridos, em um casamento, já que os cônjuges que têm os seus próprios mundos na sua cabecinha, estão casados, é indispensável haver uma ponte que liga o mundo da esposa ao do marido e vice-versa. Lembra-se do Criador lá em Gênesis 2,18? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta ponte, queridos, é a comunicação. Comunicação, simploriamente falando, é um processo, verbal ou não verbal, de transmitir uma informação a uma pessoa de maneira que ela entenda o que está sendo dito. Tá certo? Como está escrito, como podemos refletir agora, fazermos para nós a seguinte pergunta: como é que está o trânsito, o vai e vem, nesta ponte em seu casamento? Todas as famílias, queridos, lutam por ter uma comunicação eficaz. Isso é muito difícil, mas é algo que nós devemos perseguir toda a nossa vida, a vida inteira. Comunicar-se bem é fundamental.
né? Nós devemos estar atentos para eliminar esses ruídos que atrapalham a nossa comunicação, né? Então, eu pretendo fazer exercícios, eu pretendo aprender a olhar para o meu cônjuge, por exemplo. Quando eu olho para o meu cônjuge, o que eu vejo nele? O que sobressai quando eu olho para o meu cônjuge? O que ele me comunica, mesmo sem falar nada? O que eu percebo? Como interpreto o que eu vejo e o que eu ouço? Comunicação é tão importante que existe uma ciência, né? Você pode cursar uma faculdade de comunicação, né? Para poder estudar as maneiras como a comunicação se faz. Existe uma frase que é quase que popular, muita gente diz isso: eu me responsabilizo pelo que eu digo a você, mas não pelo que você entende que eu digo. Isso significa que nem sempre aquilo que sai de mim chega em você de uma forma que você possa entender exatamente o que eu quis dizer. Vai depender muito do nosso estado de espírito, do nosso ânimo, né? De como estamos naquele dia. A capacidade de compreender o que o outro nos comunica depende das lentes por meio das quais nós temos aprendido a interpretar o mundo. Nós temos visto o mundo como Cristo, como Deus vê. A comunicação, queridos, não é neutra. Não pensemos que aquilo que nós dizemos pode não significar nada para alguém que ouve. A comunicação tem sempre um efeito. É preciso, portanto, estar muito atento e validar o que se entendeu. Se alguém diz alguma coisa para você, né, nós sempre devemos repetir essa mesma coisa com as nossas palavras para quem nos disse e procurarmos, então, recuperar a qualidade dessa comunicação. Foi isso que você quis dizer? Foi isso que você quis dar a entender? Né? Assim nos ensina o livro de Provérbios, no capítulo 4. Né? São 23 a 27. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, ou da vida. Afaste-se de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Assim, queridos, para que haja uma comunicação saudável na família, vou repetir, já disse isso antes, é preciso que o nosso coração esteja em Cristo. Isto é, disposto a agir como Cristo agiria, de forma que sejamos capazes de orar como salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, versículo de número 14. Amém? Ainda continuando, na comunicação entre os cônjuges, as emoções podem ditar o tom dessa comunicação, né? Por exemplo, quando nos frustramos, nos aborrecemos por os motivos mais simples, às vezes motivos sérios, justos, mas quando nos frustramos ou nos aborrecemos porque as meias foram deixadas em algum lugar que não o próprio, as toalhas molhadas foram deixadas sobre a cama, o futebol está tirando a atenção, quero falar, quero me comunicar, mas o futebol não me deixa. Então nós nos voltamos contra quem nos frustra, contra quem nos aborrece, não é verdade? E quando isso acontece, o oponente, vamos dizer assim, o familiar é esmagado por um rolo compressor emocional. E aí nós precisamos estar nos lembrando do que a palavra de Deus nos ensina. E mais uma vez vamos fazer uso de Provérbios. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isto, meus queridos, pode ser uma coisa que aconteça algumas vezes, mas pode ser uma coisa que já esteja cansada de ocorrer. E isso não faz bem a quem ouve. Sabe o que acontece?
como consequência disso, nós podemos adoecer, física e psiquicamente. Sabia disso? Provérbio 18:1, já disse lá atrás, vou repetir, 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Há também uma dificuldade que diz respeito ao tom. As emoções ditam o tom da comunicação. E lidar com emoções exige sabedoria. Vamos lá em Eclesiastes 3:7, capítulo 3, versículo 7. Mas bem que nós poderíamos ler tudo, de 1 a 8. É muito interessante, mas eu vou me reportar apenas ao versículo 7. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Muitas vezes é necessário ficar calado, mas muitas vezes é necessário falar também. Também o não falar provoca conflitos, seja por timidez, seja por insegurança ou por ressentimento. Muitos ficam calados. Se ficar calado, né, é preciso saber do próprio interlocutor com quem nós estamos lidando, para que não fiquemos a imaginar ou então a supor e daí nos comportarmos dessas formas que imaginamos ou supomos, que poderão não corresponder à realidade. E aí vai criar uma dificuldade tremenda na comunicação. A quem responsabilizar por isso? A quem fica calado ou a quem não pergunta? Só é possível saber as razões se estivermos dispostos a perguntar, ouvir como pessoas maduras, adultas e esclarecer. Amém? Se o silêncio imperar, ele vai sufocar a relação e cada um interpretará ao seu modo o conflito. E aí esse conflito vai se estabelecer. Amém? Então, não deixemos que isso ocorra. As emoções também não são totalmente inimigas da razão. Muita gente diz, você agiu emotivamente, eu acho pela razão. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Deus nos fez seres emotivos, nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos sensíveis e reativos aos estímulos que nos cercam. E isso é bom para realçar a nossa comunicação. As nossas expressões revelam muito mais que as nossas palavras. E o nosso comportamento, ele é diretamente, ele é direcionado pela reação do outro. Se eu recebo um presente e me comporto como um robô, é lindo, bonito, muito obrigado. E não damos um abraço, não damos um beijo, não sorrimos, essa reação, né, conduzida pela emoção, ela não é inimiga da razão. Enfim, queridos, a nossa comunicação na nossa comunicação, no dia a dia da nossa convivência, podem surgir um sem número de ruídos que podem distorcer a nossa comunicação. Em Tiago 3:2, nós somos alertados da seguinte forma, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Amém? Portanto, é possível termos uma comunicação saudável para aqueles que têm o coração regenerado em Cristo. Nessa afirmação, nós devemos crer. É possível termos uma comunicação saudável para aqueles que têm o coração regenerado em Cristo. A santificação progressiva, lembram da aula passada? É o processo de sair da prática da velha natureza, abandonando o pecado e avançar para uma vida semelhante à de Cristo. Lembram-se? Aula passada, isso daí. E agora, vamos nos caminhando para um tópico também muito importante, mas que nós temos que tratá-lo muito rapidamente, porque o tempo não nos permite. É a comunicação entre pais e filhos. A primeira coisa que nós temos que ressaltar é, nós praticamos um monólogo ou diálogo. Vamos aprender o seguinte, que não é só pelo ouvir que nós aprendemos. Existe nesse processo de aprendizagem, a interpretação,
a compreensão, a afeição, a carga emocional que está junto da instrução e a expressão do resultado da aprendizagem. Então, o papel dos pais é serem mediadores do processo de construção de pensamento dos filhos. Tá certo? Todos pensam que se de repente pedir o menino para sentar no sofá e sentar-se em frente a ele, olhar nos olhos e fazer um discurso, que você está instruindo. Não, tem que haver interação. Tá certo? Tem que haver uma carga emocional. A pessoa que está ouvindo, a criança, o jovem, o adolescente, ele tem que estar entendendo que você está falando aquilo com a melhor das intenções, que você está falando aquilo porque você faz aquilo, que você está falando aquilo porque você ama a pessoa que está sendo exortada, né? Então, o papel dos pais é serem mediadores, porque ensinar, queridos, eu percebo agora, de novo, olhando as minhas netinhas, que ensinar é algo para uma vida inteira. Nós estamos o tempo todo aprendendo e quando somos crianças, muitas vezes repetimos inúmeras vezes a mesma coisa e nós temos que ser inúmeras vezes corrigidos. Né? Tiago 1,19 diz-nos assim, ele nos ensina sobre a prática da palavra de Deus no tocante ao saber ouvir. Ele diz-nos assim, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Nossos filhos, queridos, têm singularidades, têm sentimentos, têm pensamentos que estão em processo de amadurecimento. Assim como o nosso cônjuge, o diálogo assim como quando tratamos com o nosso cônjuge, o diálogo com os nossos filhos é uma via de duas mãos. Precisamos deixar que eles se expressem. Tenhamos palavras brandas e calmas, pois a tendência do ser humano é se fechar e embotar o pensamento diante de uma ameaça. E nós não queremos que isso ocorra, tá certo? Quando exortamos aos nossos filhos, nós, além de buscar sempre termos um diálogo, nós devemos comunicar afeto, a carga afetiva. Devemos expressar os nossos sentimentos por palavras ou gestos amorosos. Lá em Provérbios 16, 24, diz assim, palavras agradáveis só como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. E quando um filho nos aborrece, queridos, e nos aborrece sistematicamente, cometendo sempre a mesma falha, devemos expressar o nosso descontentamento, deixando sempre uma forma, um canal aberto de comunicação e nunca fechá-lo. Mas nós devemos sempre, repetidas vezes, expressar o nosso descontentamento. O importante aí é que nós devemos focar na pessoa. Nós não devemos focar na pessoa, e sim na ação. Perfeito? Não devemos qualificar a pessoa, e sim a ação, evitando palavras terríveis, como sempre e nunca. Por exemplo, você pode comparar o teu filho 03 e dizer para ele que o teu filho 01 nunca fez o que ele está fazendo. E que o teu filho 03 sempre faz uma coisa. Então, esses advérbios aí de intensidade, sempre, nunca, eles eliminam a construção amorosa no relacionamento. Eles devem ser evitados o tempo todo. E, por fim, meus queridos, no processo de diálogo, quando sempre procuramos fazer com que a afeição participe, nós precisamos em todo o tempo dar o exemplo. A imitação é uma das mais eficientes formas de aprendizagem. O que os nossos filhos veem em nós comunica um mundo de referência sobre a vida. E se ficarmos ao sabor da carne, o que vamos comunicar aos nossos filhos carecerá em muito de integridade e de santidade. No exercício da paternidade, queridos, nós somos constantemente desafiados a nos submetermos a Cristo. Minhas palavras
e minhas ações edificam? Atendem às necessidades de meus filhos? Lá em Efésios 4:29, Paulo nos ensina: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Então, meus queridos, mesmo amando ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, nós invariavelmente, muitas vezes, vamos criar situações de conflitos ao nos comunicarmos. O que se infere daí é que é preciso sabedoria para conduzir uma boa comunicação. E Tiago 3:10, eu já havia citado, apenas o versículo, agora vou lê-lo: de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Isso nunca deveria ser assim. Aí Tiago 3:11, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tenhamos sabedorias, queridos, pensamentos que venham do alto, e assim evitaremos palavras que expressem ira, cólera e malícia. Isso está lá em Colossenses 3:1-2 e versículo 8. Colossenses 3, versículos 1, 2 e 8. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Amém? Isto são conclusões que nós devemos tirar dessa lição. Amém? Eu quero me despedir aqui, desejando a vocês desejando que o Espírito Santo de Deus complete em vocês